Estado mínimo, ideias máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite, dando sequência a essa maravilhosa temporada de 2025. Estamos aqui hoje com o Dr. Carlos Aguiar. Tudo bom, meu querido? Tudo bem, tudo tranquilo. Dr. Carlos, eu admito que eu tive uma boa inveja dos meus colegas que te entrevistaram no fórum a meu pedido. Porque quando eu ouvi aquele curto episódio, mas maravilhoso, eu falei assim, não, eu preciso ter esse homem no Diga Aí para um episódio completo. E aí, tanto que seu episódio saiu recentemente, eu falei, não, volta pra gente fazer um episódio completo mesmo. Então, muitíssimo obrigado por estar aqui hoje, tá bom? Prazer muito grande. Muito obrigado. Então, Carlos, a gente tá aqui hoje para falar o seguinte tema. Negócios e liberdade, o casamento perfeito. Tem gente que gosta de ficar dizendo que essas coisas são conflitantes e tal. A gente vai falar um pouco disso. Agora, antes, eu preciso agradecer, né, a quem tá do meu lado, quem me permite que eu esteja aqui como senhor, né? Primeira coisa que eu tenho que agradecer é o BRM Podcasts. BRM Podcast, Dr. Carlos, é um novo projeto da Apex com o meu escritório Mendonça e Machado Advogados, em que a gente vai construir, na verdade, um verdadeiro ecossistema de podcasts. Além do Diga Aí, a gente vai ter outros 4, estava te explicando, de economia, de finanças, notícia diária, debate de artigo, de tese. A gente vai ter um de soluções e produtos estruturados. Cara, vai ser um negócio bem bacana para a gente levar ainda mais informações para quem quer, tá sempre antenado e sempre bem amparado com bons argumentos e bons conhecimentos. Então, muito obrigado a Apex, que você já conhece bem, né? O senhor falou que já tinha ido no 5º, no 6º, no 7º andar. E hoje o senhor conheceu o 10º. Isso. Aqui na área. Conhecendo mais um. Isso, na área aqui de comunicação. E o meu escritório Mendonça Machado, focado na área de estruturação de negócios, operações societárias, por aí vai. Tenho que agradecer também, esse episódio, na verdade, é um oferecimento do Tomás Laboratórios. Deve conhecer, né? Isso. O Bruno lá, um grande amigo. Ele está aqui ajudando a gente pelo 2º ano seguido aqui. E o Tomasi tem um recado muito importante, tenho certeza que você vai concordar com esse recado deles, que é o seguinte. Com certeza, enquanto você tá lá na Fibra, né? Você já deve ter tido muitos problemas com a questão de funcionários, por exemplo, gripados, que eles acabam faltando e se falta você perde uma certa eficiência. O que o Tomasi está fazendo? Então, você que está ouvindo que tem empresa, Tomasi está fazendo uma campanha junto com a CVP Vacinas de vacinação in company, de gripe. Vamos deixar claro, estou falando de gripe. Então, quando ele vai lá, faz um tratamento diferenciado, faz umas palestras, conversa com o pessoal, faz uma vacinação dentro da empresa para quem quer, óbvio, ninguém é obrigado a absolutamente nada, de forma muito prática, de forma humanizada, para quê? Para que você na sua empresa tenha menos faltas, naturalmente, tenha mais eficiência no seu negócio. Então, fica essa dica aí muito do bom. Pessoal da Tomasi. Pois é. Muito bom. E aqui, o senhor nem esperou a gente começar e tomou um gole aí do, claro, tá do muito Vibes, né? Bem gostoso. O senhor é o suco de açaí tradicional com morango. Eu acabei roubando o seu, porque o senhor falou que preferia de maracujá, e aqui na hora, sem querer, eu tomei o de maracujá. Maracujá era pra acalmar, né? Era pra acalmar. Então eu que preciso, que às vezes eu sou muito acelerado. Então, galera, Vibes, suco tradicional, no caso aqui, açaí com maracujá, muito, muito bom. Vamos lá, vamos começar esse episódio. Fiz um monte de merchan aqui. Primeira pergunta. Quem é Dr. Carlos Aguiar? Bom, sou cearense, nasci em Sobral, no Nordestino, Ceará. como eu. Morei em Camusim, que eu costumo falar de Camusim porque é uma cidade na praia, cidade bonita. Mas na minha infância ela tinha passado por ser um campo de aviões americanos que iam para a África. Portanto, ela teve uma base aérea lá pequena, porque mas a ponta ali é mais próxima do continente africano, bem em frente, né? para o continente africano. Esses americanos, quando foram embora, deixaram vários recuerdos lá, partituras das bandas americanas. Eu comecei a ouvir muito jazz na minha infância, muita música americana. Alguma coisa vamos dizer, de organização também ficou lá para nós da cidade. E é uma cidade que todo mundo lia muito e era voltado para o mundo. O fato de a gente ele tinha porto,
Inclusive, os meus americanos parentes chegavam de navios, de Fortaleza para Camusim. Ok. Então ela tinha uma cidade que tinha porto, tinha aeroportos da guerra, depois teve aeroporto de aerovias, Aeronorte, que eram as primeiras linhas aéreas brasileiras. Então era uma cidade que todo mundo lá era um pouco voltado para o mundo e eu não fui diferente. Então, depois de lá eu fui estudar, quando foi para fazer o científico, né, que é agora o segundo grau, eu fui para Fortaleza com meus pais, meus avós, e me formei em engenharia química lá no Ceará. Casei um ano antes de terminar a faculdade. Cedo. Com a moça que era do Sul. E assim que eu para ir namorar, eu viajava 4 dias e 4 noites. Não. De Fortaleza Sério? até Laje, Santa Catarina. Meu Deus, que amor, para fazer um estágio. E quando terminei a faculdade, fui trabalhar no setor de celulose e papel, onde eu fiquei até... Lá no Sul? Lá no Sul. Lá no eu comecei lá no Sul, trabalhei lá durante uns 5 anos, numa empresa americana. Aprendi inglês muito rápido, porque... Os Estados Unidos, então, estava enraizado ainda. Estava enraizado. Doideira. Depois eu saí de lá, fui para São Paulo, também em outra empresa americana, de celulose e papel também. Okay. Lá eles me mandaram para os Estados Unidos para treinar, e foi quando eu comecei a conhecer New Orleans, que passou a ser a minha cidade onde eu ia descarregar os estresses da vida, ou ia carregar as baterias, ouvindo música local e música boa. New Orleans, né? É a capital do jazz, né? É a capital do jazz. Capital do jazz. Trabalhei nessa empresa, o projeto não foi à frente por questões políticas e ambientais do estado de São Paulo, isso na era Maluf ainda. E na era ainda dos militares. Depois, quando o projeto não deu certo, eu tinha a opção de ir para o Maranhão, trabalhar numa empresa estrangeira, que era a Alcoa, ou ir para os Estados Unidos com a empresa que eu estava trabalhando, ou vir para Aracruz. E eu acabei decidindo vir para Aracruz. Acho que fiz a melhor decisão da minha vida, porque aqui eu fiquei mais de 40 anos e... estou aqui ainda, radicado no Espírito Santo. Não pensa em ir embora não, né? E na Aracruz eu fiz a escadinha toda de um engenheiro até ser o presidente da empresa. Da Fibra, né? Da Fibra. Muito, muito bom. Então foi mais ou menos essa foi uma trajetória rapidamente. Depois eu acho que eu vou querer fazer outro podcast com o senhor só para falar dessa trajetória aí empresarial que eu acho que vai dar bacana. Agora vem cá. Então vamos lá. Você saiu do Nordeste, né? Foi para o Sul, foi para os Estados Unidos, São Paulo. Você vem para o Espírito Santo, que regionalmente é meio Sudeste e meio Nordeste, vamos brincar assim, né? Eu sou baiano, então a gente brinca que... principalmente ali para a área de Teixeira de Freitas, Eunápolis, a gente brinca que eu sou de Ilhéus, que é um pouquinho mais para cima, mas enfim, a gente fala que a capital do sul da Bahia na verdade, Vitória, não é Salvador. Isso. Né? E Aracruz está bem perto ali do sul da Bahia também. Então, você passou por várias regiões, você passou por várias culturas, várias realidades. Por isso que você foi um dos fundadores do Espírito Santo em Ação? Porque você viu o que estava de errado, já tinha passado por vários lugares do sul, a gente sabe que tem um desenvolvimento muito bom lá, Santa Catarina, hoje até brigam, fazem a brincadeira que Espírito Santo e Santa Catarina são os dois estados exemplos, serem pequenos, receitas... Isso. Boas receitas recorrentes, responsabilidade fiscal, tal, aí brincam Florianópolis, Vitória, etc. Estados Unidos, não é óbvio, modelo, tem modelo em termos capitalistas melhor historicamente no mundo que os Estados Unidos e tal. E aí, assim, melhor, a pergunta tá melhorando. Isso teve a ver com o Espírito Santo em Ação? Você é um dos fundadores, porque o Espírito Santo em Ação, você não precisa concordar, mas para mim é um divisor de águas completo desse estado. Eu diria o seguinte, quando eu morei em Santa Catarina, eu enxerguei um estado bem diferente do meu estado de origem, que era o Ceará, né? Quer dizer, a gente já sentia lá um povo mais instruído, políticos de maior qualidade do que os que a gente tinha por lá, e evidentemente um estado com um bom nível de progresso. Depois eu fui a São Paulo, e São Paulo é outro Brasil. Outro Brasil. É outro Brasil, é outra realidade, outra economia.
O nível profissional é muito mais elevado, até do que Santa Catarina. E então eu fiquei entre Santa Catarina e São Paulo como sendo os padrões que eu achava que devia ser para qualquer estado brasileiro. Todo estado brasileiro, se for bem gerido, ele vai alcançar um nível bom. Quando eu vim para cá, o estado estava numa situação meio complicada, né? Eu vim em 85. Nessa época, eu era um estado bem mais atrasado do que Santa Catarina. Não tinha aquela questão do crime organizado ainda, mas era um estado, parecia um estado do Nordeste. Não era o estado que eu gostaria de ver. Ninguém falava, na verdade, Espírito Santo direito. Ninguém nem ouvia falar. Eu acho que só tinha um senador aqui que ele ficava brigando sozinho no Congresso, ainda na época dos militares, que era daqui do estado, eu nem lembro o nome dele, mas ele era o único que eu sabia que era do Espírito Santo. O resto a gente nem sabia quem era. Mas depois, quando o estado foi se complicando, naquela época que nós tivemos aqui um certo crime organizado, a gente via as manchetes dos jornais lá de São Paulo, a Folha, o Estado, falando um Estado sem lei, o Fernando Henrique Cardoso queria intervir no Estado, etc. Aí a gente viu que com esse clima, não era um caso de falta de liberdade, era muito pior do que isso. Era uma ditadura de uma minoria que queria tocar o Estado daquele jeito. A gente começou a sentir que aquilo estava prejudicando os negócios. Isso em 90 já? Já foi uma década de 90 por aí? Não, você está falando Fernando Henrique, final. No final ali, né? do 90, começo de 2000. Ok. Aí você... Recente, 20 anos atrás, 24 anos atrás. Isso, você via que aquilo estava prejudicando o ambiente de negócio. Tanto é que a Xerox foi embora daqui, tá certo? Várias empresas que iam lá na Aracruz para me perguntar, poxa, como é que vocês sobrevivem nesse estado? Eu digo, não, nós já estamos aqui, nós estamos com a bola de cimento no pé, a gente não pode sair, que aqui a gente tem a nossa floresta, a nossa fábrica, e a gente vai brigar não dá para mudar assim, para melhorar isso. Não dá para mudar, né? E aí, então, nós nos juntamos com uma série de outros empresários que estavam passando por problemas semelhantes, às vezes muito mais graves do que os nossos. O nosso problema surgiu aí na mídia foi quando foi criada uma lei contra o plantio de eucalipto, especificamente para celulose. Você podia plantar eucalipto para carvão, para... Essas leis morais que surgem por aí. Mas né? era só para celulose. e evidentemente que quando eu levei isso para o conselho da empresa, eles viram que isso era um absurdo, claro, era inconstitucional e tudo. Mas a gente também não pode ficar trabalhando num ambiente que é contra negócio, né? Sem dúvida. Totalmente contra negócio. Foi aí que a gente se juntou com outros líderes do Estado que também estavam passando por coisas semelhantes e criamos, então, o Espírito Santo em Ação, não para lutar contra o crime organizado, porque isso não era o nosso papel. Claro, era essa pergunta que eu ia fazer. Era das autoridades. O nosso papel era tentar dizer o seguinte, o Estado precisa mudar a cabeça de coisas muito paroquiais, muito pessoais, muito perseguições e começar a ter um plano estratégico e pensar como é que esse Estado pode se transformar numa Santa Catarina. Santa Catarina, nessa altura, já estava bem melhor. E pensar grande, porque um Estado muito pequeno, ele não pode viver do mercado interno dele. Ele tem que viver sem dúvida, de exportar para os outros estados e para os outros países, né? Mas para isso você... eu tinha o exemplo da Aracruz, o exemplo da ArcelorMittal, que são empresas 100% exportadoras. Uhum. A gente sabe que para você exportar para qualquer país da Europa, para os Estados Unidos, você tem que ter determinados padrões de ética, de qualidade, de eficiência, de cuidados com a sua mão de obra, com o seu pessoal, com a sua vizinhança, etc. Então a gente queria era que o Estado passasse a pensar assim, se preparar para ser um Estado exportador, seja de gente, seja de produtos, seja de ideias, porque a gente não tem um mercado grande aqui e você precisa
Perfeito. atingir o mundo para você ter escala. Perfeito. Então, essa foi a ideia principal do Espírito Santo em Ação. Então, nós criamos logo de cara um planejamento estratégico, que foi o 2025, onde demos alguns rumos. Entre eles estava cuidar das contas, né? Contas do Estado. Isso quando você fala das inclusive com os políticos que estavam sendo eleitos, né? Vocês chamavam eles para perto para conversar, né? Olha, nós da comunidade empresarial estamos com essa pauta. Isso. Aí nos juntamos também com as igrejas, com toda a sociedade. Todas as instituições alemãs. Que estavam interessadas na mesma direção. Ou seja, corrigir o que estava errado e dar um rumo bom para o Estado. Mas não adiantava você chegar assim, vamos supor, vem cá, ô fulano de tal, você é líder religioso, ó, a gente tá aqui assim, o que você acha? Não é só isso, né? Então não adiantava chegar pro governador à época, quem quer que fosse, ó, vem cá, a gente tá aqui. Tinha um quê, assim? Como que foi esse processo de convencimento? Porque... Foi muita conversa, muitas noites, muitas tardes, muitos finais de semana. Foi longo, um processo longo de mais de um ano de conversas miúdas com pessoas diferentes. Mas todo mundo... O Estado provocava isso. Quer dizer, estava num caos tão grande, não se pagava a folha dos funcionários, não se pagava fornecedores, o nível de pressão na corrupção era muito elevado. Então, o Estado todo estava, vamos dizer, aberto a conversar e a convergir para essas ideias. Mas mesmo assim levou um bocado de tempo conversando e tal. E a gente foi se aproximando daqueles políticos que, vamos dizer, além de éticos, eles também convergiam para esse com esses pensamento. Princípios de evolução de uma sociedade. De progredir numa direção. Ou seja, não que daqui a 4 anos entrasse outro e mudasse tudo. A gente queria ter um longo prazo aí. Se eu pegar, então, esses últimos 25 ou 30 anos de Espírito Santo, é absurda a evolução do Estado. Eu que estou aqui desde 2008, quase 20, consigo ver a evolução de lá para cá. Quem dirá que se a gente aumentar esse recorte temporal. E aí, a minha pergunta agora é o seguinte. Quando a gente estabelece num determinado limite territorial, no caso do Espírito Santo, um acordo de uma economia de mercado melhor, ou seja, baseado mais em trocas voluntárias, sem muita coerção, sem pressão de um crime organizado, de outra corrupção e tal. Quando a gente estabelece uma segurança jurídica das instituições políticas, econômicas, judiciário e etc. E quando a gente tem uma base mais sólida relacionada à tributação, que, enfim, tem que ocorrer, mas se ocorrer de uma forma muito mais eficiente, eu concluo que eu tenho mais liberdade. Seja uma liberdade individual de andar numa rua e saber que lógico, ninguém garante nada, mas comparar hoje com antigamente, uma liberdade de que não vou me assaltar, de que não vou ser assassinado do nada, como acontecia muitas coisas antes. Uma própria liberdade de abrir novos negócios, não estando alheio, de novo, ao crime, à corrupção. E quando eu vejo uma ampliação da liberdade individual e econômica, é aí que eu vejo a evolução dos negócios, doutor Carlos? A minha pergunta é, essa maior garantia de liberdade que o Espírito Santo conquistou nos últimos 30 anos, é uma das grandes razões do Espírito Santo ser essa potência econômica que é hoje? Eu acho que é. Eu acho que a liberdade é fundamental para o debate. Sem liberdade não há debate. Não há debate. Por isso que hoje em dia está se discutindo muito essa questão de censura às redes sociais ou às big techs, o que for. Eu sempre acho o seguinte, que se você censurar porque alguém fez uma fake news e tal, não há debate. Então, o cara que fez a fake news continua defendendo que aquilo é correto e o cara que é contra continua defendendo que aquilo... E ninguém chega à conclusão se era correto ou se era errado. Exatamente. Veja o negócio do Pix aí. Sim. Se não tivesse havido uma certa liberdade, provavelmente um lado ia dizer, não, o Pix vai taxar e todo mundo ia acreditar, ou então o outro lado vai dizer, não, o Pix não vai taxar e todo mundo ia acreditar, e não houve o debate. Então, a gente não sabe bem qual é o certo e qual é o errado. Sim. Então, eu acho que
a liberdade para os negócios é fundamental. A liberdade é fundamental para a inovação. Sem dúvida. Se você tem um país onde as pessoas são obrigadas a inovar, mas desde que os governantes digam, você vai inovar, mas daqui para cá, provavelmente ele vai perder um ângulo enorme de inovação que poderia dar mais resultados, porque ele quer limitar aquilo ali. Sim. Então, eu acho, por exemplo, os Estados Unidos é um país das liberdades. Quando todo mundo hoje fala de ESG, fala de problema racial, problema de sexo, de identitário, etc., os Estados Unidos foram quem desenvolveram todas essas teorias porque tinha liberdade. Sim, sim. Ou seja, por mais que alguém fosse, por exemplo, contra um homossexual, que no passado se dizia que o homossexual era um problema mental, sim, e o que seja, mas foi graças à liberdade que foi provado que não era isso, tá certo? E hoje o assunto é tratado de outra forma. Se tivesse falta de liberdade, provavelmente isso nunca teria... Não teria. Não teria sido resolvido, né? Sim. Então, sim. Eu costumo achar que... Eu experimentei, visitei regimes fechados, né, como lá na União Soviética, visitei a Alemanha Oriental, Hungria, etc., na época do comunismo, e constatei, com fatos e dados, né, você não precisa ler Marx ou ler Adam Smith para concluir, para ver que o negócio, o que dá certo e o que não dá. Uma sociedade vê a outra, né? Então você vê uma que tinha liberdade, digamos, do lado de cá, Viena, aí você via Viena, aquele colosso de cidade limpa, bonita, cheio de Mercedes, e quando você atravessava a fronteira, que chegava em Budapeste, era aqueles tranqueira, sim, lá de automóvel, sim, dele, pesadíssimos e tal, a cidade completamente cinza, porque não tinha dinheiro para lavar os prédios. Olha. Um povo triste, pobre mesmo, sim, comparado com o outro lado. E estamos falando de povos parecidos. Claro. Você pega a Alemanha Oriental e Ocidental, são dois povos. E o mesmo povo. Sim. O mesmo... Até hoje você vai lá, que você vai na cidade de um lado e do outro, você vê que eles são diferentes. Mesmo povo, mesmo solo, o regime, a gestão econômica ou política diferente, que era diferente. Isso. Aí eles têm até aquela brincadeira, né? Você quer saber se o que é melhor, o comunismo ou o capitalismo, né? Enfim. Quando o muro caiu, correram para que lado? Quem correu para qual lado? Isso. A gente não viu ninguém do Ocidente correndo para o Oriente. Você foi lá visitar? Você foi lá nesses lugares que você mencionou? Na Alemanha Oriental eu ia ver clientes, comprar a nossa celulose. E aí? E os caras na mesa assim com o senhor conversando? Como é que era? Tinha medo do que ia falar? Era uma conversa normal. Quer dizer, a gente sempre, na hora de atravessar o muro, era sempre... Porque você pousava pelo lado ocidental? Eu pousava no lado ocidental e ia de carro para lá. E você então passava por todo aquelas cancelas e com caras armados de fuzil e tudo. Só para te dar um exemplo, na fronteira da Áustria, tinha 5 guardas cuidando da lojinha, olhar os passaportes, não sei o que lá. Aí você andava ali uns 100 metros, aí tinha outra barreira que era da Hungria. Okay. Lá eram mais ou menos uns 20 soldados. Aqui eram 5, lá eram uns 20. Os daqui não estavam armados, os de lá tudo armado. E quando você passava a coisa, tinha um tipo de um corredor com cercas de arame farpado dos 2 lados e um caminhão de militares andando por dentro dele. Ou seja, ao longo dessa fronteira aqui tinha uma vigilância total, né? Para ninguém pular para cá. E a quantidade de produto de um lado do outro? Você chegou a verificar uma grande diferença? A diferença era muito grande nas lojas, no supermercado. Era muito grande. Muito grande. A oferta era muito limitada. Lembra que lá era tudo, vamos dizer, uma engenharia econômica que eles achavam científica de altíssimo padrão, que era o seguinte, por exemplo,
Você pegava na Hungria, calculava quantas pessoas tinham o pé do tamanho 40, 41, 42 e mandava fazer sapatos com essas dimensões, né? De 36 a 44, digamos. Nossa Senhora. E aí você diz o seguinte, vamos supor que fosse o Brasil. O Rio Grande do Sul, os caras são muito altos, nós vamos mandar para lá sapato de 40 para 44. E se você fosse 38, lá se pro lascou. Piauí vai mandar de 36 para 40. Então, depois que isso era colocado no mercado, começava o correio quase que quebrava, porque começava a voar sapato de Rio Grande do Sul para o Ceará, do Ceará para o Rio de Janeiro, porque os caras têm os pés diferentes e as pessoas se mudam de lugar. Então o sistema entrava em bancarrota ali, né? E tem gente até hoje que ainda defende esse treco, hein, doutor Carlos? Como é que pode isso? E eles achavam que isso era o mais correto, porque tinha uma engenharia por trás, era o centralismo, né? O Estado tomando conta de você. E tem gente que ainda quer esse negócio hoje, doutor Carlos. Como é que pode? Você imagina, assim, com certeza, você às vezes conversa com uma pessoa... Hoje eu acho que é mais difícil você aceitar ir completamente para esse lado, porque a China é um exemplo clássico, né? Assim, eu conheci a China antes desse boom. Ela já estava no início, já estava na época do Deng Xiaoping. Mas a China lá, quando eu fui a primeira vez, era todo mundo de uniforme azul. Todos os habitantes da China eram a mesma roupa. E era só motocicleta e bicicleta andando nas ruas de Pequim. Uhum. E quando tinha automóvel, eram poucos automóveis, os Santanas brasileiros que iam para lá. Hoje, a China tem filas de Rolls-Royce na porta de qualquer hotel 5 estrelas de lá, né? É uma riqueza total. Quando eles mudaram completamente a forma de gerir o país. A China, enfim, eu gosto de debater muito, né, com as pessoas sobre os modelos, sobre o que dá certo, o que não dá. E eu admito que a China é um negócio que às vezes me pega, porque... Não é uma democracia, não tem que me convença que lá é um regime democrático, não é. As últimas eleições mostram isso. Não há uma liberdade individual de expressão como, em tese, Brasil, ou melhor, Estados Unidos, vamos pegar no exemplo máximo. Tem um capitalismo, que é um capitalismo, eu não vou dizer controlado pelo Estado, mas sempre com o dedo do Estado, mas tem um capitalismo e foi esse capitalismo que permitiu o avanço, né? Foi. Então, assim, não dá para dizer que a China hoje não é muito melhor do que foi décadas atrás. Mas por quê? Porque abriu alguma parte de liberdade para o seu povo. Ainda que seja um pouco de liberdade econômica. Porque se a China realmente saísse de um regime antidemocrático para uma liberdade individual, para uma liberdade de expressão, uma liberdade econômica, uma economia de mercado mesmo, aí que ninguém segurava aquele negócio, velho. Aí que ninguém segurava. Mas cada país tem o seu quê de complicado, né? Com certeza. Não estou dizendo que os Estados Unidos a China, com certeza. Eu acho que se a China liberar geral, ela pode se desmanchar em vários países. Possível. Porque ela não é um povo único, como é o povo brasileiro, por exemplo. Ok. Lá eles têm... Até aqui não falam que queriam separar o Sul? Não tem esse negócio dessa história? E se deixar, é provável que aconteça. E a China ela já passou por fases onde ela foi destruída, né? Pelos ingleses, pelos os antepassados deles lá. Sim. Então, hoje é muito difícil você dar uma liberdade total lá, porque tem esses riscos. Então, os caras medem um pouco o custo-benefício disso. Claro. Segunda coisa que eu vejo que lá é diferente, que também suporta esse avanço que eles tiveram, eles não têm a democracia do modelo americano. Não tem. Justamente para manter a ordem... o Partido Comunista que toma conta. Eles têm que ter um certo controle, comando e controle. Mas eles têm uma coisa que, se tivesse aqui, talvez melhorasse. O quê? Que é pesquisas diárias do que está acontecendo nas pequenas cidades no interior do país. Como assim? Então, por exemplo, se você cai uma ponte lá no interior do Piauí,
Quando é que Brasília vai tomar conhecimento que essa ponte está causando problema? Nem vai. Lá o Partido Comunista, lá do interior do Piauí, ele comunica imediatamente para Pequim e Pequim toma providência. Você tem uma facilidade de tomar decisão porque você não tem nem que, inclusive, basicamente pedir ordem a absolutamente ninguém, né? Você tem todo um controle ali. Eles tomam a decisão e, dependendo da gravidade, o próprio Deng Xiaoping ou Xi Jinping, quem for, manda lá. Ele vai pessoalmente ver lá e resolve. Então tem um certo grau de eficiência que muitas vezes o regime totalmente democrático não tem. Claro. Não porque é democrático. Tá claro. Até porque é ineficiente. A democracia pode ser muito eficiente, como é na Finlândia, na Suécia, na Dinamarca. Quer dizer, eu acho que a China, como tem os mesmos problemas de instrução, de educação do seu povo, como a gente tem aqui, eles resolvem um pouco com essa ditadura. Entendi, faz sentido. Já na Finlândia, como o povo é muito instruído e bem educado e tal, não precisa de... E é desburocratizado, né? Não dá para comparar, por exemplo, com, tenho certeza, o governo finlandês em termos de tomada de decisão, até centralismo, até tamanho de Estado, com o governo brasileiro, que realmente tem se mostrado cada vez mais e mais burocrático. Tá? Então, Carlos, como que eu faço... Na verdade, deixa eu voltar aqui antes. Pode só... Eu sei que o senhor se afastou. Puxa ele pra você. Não, puxa ele pra você. Isso. Quando que você se tornou um amante da liberdade? Teve assim... É do seu sangue que você sempre falou liberdade. Porque assim... Eu vou dizer, eu era um amante... Eu sempre fui um amante da liberdade, só que eu não tinha base pra defender ela. Até passar pelo Líderes do Amanhã, que transformou minha vida pessoal e profissionalmente. E o Líderes também tem a sua semente lá dentro do Espírito Santo em ação. Então, eu te agradeço até aqui por isso também. Quando que você se apaixonou pela liberdade como um princípio, como uma instituição inseparável do próprio ser humano e da busca pela felicidade? Bom, eu nasci no final da guerra. Ok. Então, eu acompanhei, através dos meus pais e meus avós, que ouviam... Quando eu era criança, mesmo com a guerra terminada, eles ouviam a Voz da América, eles ouviam... Até porque a Guerra Fria continuou, né? Rádios alemãs. E meu pai era de uma família que tinha políticos, então ele era muito interessado nesses assuntos ligados ao mundo, né? A guerra, etc. Na faculdade, quando eu estava fazendo engenharia... Evidentemente que eu só tinha literatura marxista. Então, na época eu fiquei... E era na época dos militares, então eu fui para as passeatas para brigar pela liberdade. Mas a liberdade ao modo esquerdista de ver o mundo. Né? Eu seguia um pouco... Tô entendendo. As coisas, na época, era Genuíno, um dos líderes, o Zé Disseu e tal. Nossa Senhora. Caras que eu na época, eu admirava. Claro, e tal, mas eu entendo, tá? Eu entendo. Isso. Quando eu fui trabalhar, quando eu comecei a trabalhar, que já foi numa empresa americana, aí eu comecei a entender o mundo... Ainda no Ceará, né? Não, aí já em Santa Catarina. Em Santa Catarina, desculpa. Depois que você foi morar nos Estados Unidos, tá? Eu me lembro muito bem que eu ainda muito jovem, né? Com cabelo comprido e tudo. Aí uma noite eu estava vendo lá uns operários colocando toras de madeira no picador, um frio de, sei lá, menos 5 graus, os caras com as mãos sangrando e tal, daquele frio todo. Aí eu fiquei revoltado com aquilo e no outro dia eu fui na sala do americano, que era o diretor da fábrica, e dizer para ele que os trabalhadores, os imperialistas yankees estavam explorando os trabalhadores. Você falou, você foi lá? Aí assim, veja como era o meu nível, né, de entendimento das coisas, eu achando que aquilo é aquela velha história, que eu estou muito certo, eu sou um cara de bom coração, eu tenho compaixão pelas pessoas. Virtude, né? O virtuoso. O virtuoso e tal, e fui lá. E aí o americano simplesmente olhou para mim e disse assim,
você é engenheiro, né? Digo, sou. Tá chegando, né? Tô. Então, Foca. faz um projeto para resolver essa situação. Olha só. Objetivo, como americano é, né? Bem objetivo. Papo. Pô, já me desarmou e já me deu assim um conforto. Bom, eu vou fazer o projeto, então Encontre a solução, que eu legal. vou achar a solução. Boa. Fiz o projeto, achei a solução, que era justamente pegar, em vez de gente, pegar um trator que, com uma garra, pegava a tora e jogava lá dentro. Levei o projeto para ele, ele achou muito bom e disse assim, agora, e as pessoas? Ah, eu não pensei nas pessoas. Ele disse, pois, então volta e vai pensar. Lá, e aí eu discuti com outros colegas e tal. O resultado é que eu tinha que demitir 30 pessoas. Pô, eu chorei à noite em casa quando eu cheguei à conclusão que esse era o resultado do meu projeto. Eu digo, mas eu vou demitir 30 pessoas. Aí eu fui falar com outro americano mais abaixo e o cara disse, você descobriu a coisa certa. Porque você trouxe eficiência, né? Você trouxe eficiência e você vai ter que vender esse peixe para ele. Aí eu fui lá para ele e expliquei, olha, eu estou muito chateado, porque eu trouxe a solução, mas a solução... Ele disse assim, pois é, Carlos, toda solução tem duas faces. Você analisa as duas antes de você levar para frente. Sabe por que nós não adotamos esse caminho ainda? Porque nós vamos demitir essas 30 pessoas. Então ele já sabia, ele já sabia que ia chegar lá. Nós, americanos, não queremos fazer isso. Mas você trouxe a ideia, você é brasileiro, todo mundo vai achar que, sendo um brasileiro, vai dar certo. Ninguém vai achar ruim. E aí? Faça. Ah, então ele mandou você fazer. Faça. E tive que fazer, e foi muito difícil para fazer. Com certeza, demitir 30 pessoas. Teve até ameaça de morte, Acredito. porque as pessoas que iam perder o emprego não tinham muita instrução para isso. Foi complicado. Mas aí eu fui começando a entender, né, que todas aquelas teorias que eu tinha sobre as relações humanas, o marxismo, o capitalismo, etc., etc., tudo tem a ver muito com o bom senso, né, com a lógica das coisas, com aquilo que o ser humano quer ter, quer possuir alguma coisa, quer ser eficiente, quer ser bom para a sociedade. Quer aproveitar a vida, quer né? Aproveitar a vida, quer se divertir. Então, tudo isso não precisa de alguém em cima de você, mandando fazer do jeito que ele quer. Concordo. Tem que concordar. Então, esse americano já me disse, me deu muito de entender o que é liberdade. Né? Que bom. Ele me deu a liberdade de estudar, fazer o projeto e trazer a solução. E te trouxe algo muito da vida dos negócios do capitalismo, que é você ter o skin the game, ter a pele em jogo de tomar aquela decisão referente ao melhor que você trouxe. Outra coisa que me ensinou a ter liberdade. Nessa mesma empresa, acho que foi no ano de 73, o preço das matérias-primas... O Brasil entrou em crise na época lá, e a gente teve que parar uma das máquinas porque não tinha para quem vender o produto. Ok. Aí o americano disse assim, nós não temos nada para fazer, vamos pintar as paredes da fábrica, não sei o quê, para encher o tempo. E eu ia para casa à noite pensando o seguinte, meu Deus do céu, se der uma crise que feche toda essa fábrica aqui, eu estou sem emprego. Aí falei para minha mulher o seguinte, vamos juntar dinheiro para ter 6 meses de salário para a gente ter a nossa independência financeira, no caso. Sim. Que é um dos passos para você ter liberdade. Sem dúvida, sem dúvida. E digo, quando eu tiver 6 meses de independência financeira, que eu não precise baixar minha cabeça mais para o meu superior ou para quem quer que seja, eu vou começar a ter uma certa independência, uma certa liberdade. E isso foi o início de me preparar para o meu futuro depois. Então, como eu consegui... A gente fez um plano lá em casa. A gente passou 1 ano sem comer carne bovina, era fígado. Para economizar? Para economizar. Rapaz! Era fígado. Eu fiquei até depois com ferritina no nariz, por conta dessa época lá.
a gente ia um cinema por mês, e conseguimos juntar os 6 meses de salário. E eu estava lá no segundo ano de vida profissional. Mas isso aí deu um sinal que é possível. E aí nós começamos a decidir, não, agora eu não quero mais só 6 meses, eu quero ter 1 ano. Isso, então, quando eu ia progredindo na empresa, o salário ia subindo lá, eu não torrava o diferencial que eu tinha aumentado. Eu sempre ia guardando mais. Jogava para lá. E fiz isso até o fim da vida. Olha. Até hoje. Até hoje eu fui um preventivo, um poupador, para ter a minha liberdade. E sempre tive essa liberdade. E o curioso é que o seu aprendizado, o seu conceito de liberdade foi empírico, né? Foi aprendendo na prática. Foi na prática. Eu vim entender liberdade e, óbvio, depois jogar na prática. Quando eu tô falando de liberdade, eu tô falando do conceito de saber da sua independência, da sua autonomia e tal, de buscar aquilo que é melhor para você. Foi com literatura, foi lendo. De novo, por isso que eu falo que o Líderes impactou tanto a minha vida. Não é que eu me sentia um escravo antes, não tô falando nada disso. Mas eu tô falando que ao estudar e ao ler e ao debater com aqueles colegas mais inteligentes que eu naquele ambiente, me fizeram realmente perceber como que muitas vezes a falta de conhecimento nos torna escravos até mesmo de nós mesmos, das vontades, disso, daquilo, de redes sociais, de ter que fazer parte... Então, assim, a liberdade hoje, pra mim, é tão relevante que eu até cheguei ao ponto de tatuar aqui, né? Que eu, enfim... Por isso que eu não canso de falar o quão grato eu sou ao Líderes do Amanhã né, daquele estudo que a gente fez. Eu não tive o Líderes, não tive... Mas é isso que eu tô fazendo, eu tô te elogiando. Época, pois porque você aprendeu de forma empírica, eu aprendi na raça. Mas né? eu aprendi também muito com os líderes que eu tive, né? Então, esse americano, depois eu tive um americano que foi meu chefe também lá em São Paulo, meu líder, né? Eu não chamo de chefe. Ele me pediu um trabalho sobre um assunto que era novo para mim na engenharia, e eu corri atrás. 2 dias depois eu entreguei o trabalho. 2 dias? 2 dias depois. Aí ele olhou para mim e disse assim, quanto você estudou? Eu digo, eu estudei ontem, anteontem e tal. Ele disse, cadê a bibliografia? Aí eu não tinha. Eu tinha estudado, pegava alguns livros, alguns artigos e tal. Ele disse o seguinte, para mim o trabalho só está completo quando você tiver lido pelo menos 20 bibliografias. 20. Caraca. Aí eu digo, não sei nem onde é que eu acho isso. Aí ele levou na sala dele e disse assim, pega isso, aquilo, tudo e vai ler. Que legal. E engraçado assim, que depois de uns 20 dias eu voltei com um novo trabalho que era diferente do primeiro. Pós-leitura. Pós-leitura. Os livros eram de quê? Era de geral? Era engenharia. Você vê que, mesmo dentro da ciência, claro, não, sem você dúvida. tem que se aprofundar, porque senão você vai para caminhos errados. Sem dúvida. Aí eu entendi de novo que outro exercício da liberdade é você ter sabedoria, que esse cara teve e transferiu para mim. Quando ele me ensinou a estudar, que era uma coisa que eu não aprendi na faculdade, eu aprendi com ele isso. Quando ele me ensinou a estudar, eu me senti muito livre. Eu senti o seguinte, eu agora venço em qualquer lugar do mundo. Se esses caras me levaram para os Estados Unidos, eu vou ser um baita profissional, porque se eu estudar, eu aprendo. Então, foi outro caminho que me libertou. Que eu bacana. Passei a pensar o seguinte, antes eu tinha um certo receio, eu fiz uma engenharia química no Ceará, eu sou cearense, como é que eu vou competir com os paulistas que fazem da USP, não sei o quê, Sim. Esse cara me deu a luz que eu sempre tinha um certo receio de estar um passo atrás. Esse cara me deu a luz que me fez acreditar o seguinte, eu sou tão bom quanto eles se eu estudar. Então, isso quando que eu vim para Aracruz, tinha um pedaço do processo da Aracruz que eu não conhecia. Te garanto o seguinte, em menos de 3 meses, eu conhecia mais do que todo mundo que estava aí. Acredito. Porque eu me dediquei a fundo, estudava sábado, domingo,
Os caras ficavam loucos assim, pô, o que é que você faz nessa fábrica? Você tá aí sábado, domingo aí dentro? Tô estudando, pô, quero aprender isso. E isso é liberdade sem também. dúvida, e essa é a prova de que um ambiente livre para você poder fazer isso, dentro de um ambiente capitalista de economia de mercado, permite a ascensão das pessoas. Claro, Permite a eu ascensão das acredito pessoas. nisso tranquilamente. Por isso que eu botei o tema de hoje, negócios e liberdade. Como que a liberdade ela é relevante para o próprio mundo dos negócios. Uma das coisas que você mencionou que mais me chama a atenção, e eu acredito muito, da liberdade das pessoas serem criativas. Né? Sim. Porque se as pessoas não forem criativas, nada vai ser inventado de novo. A gente não vai ter inovação. A inovação vem exatamente da criatividade por conta da liberdade que alguém deu a alguém para poder pensar aquele negócio. Né? Então, deixa eu completar outro exemplo adoro exemplo. De liberdade. A maioria das empresas acredita muito que o melhor sistema de gestão é comando e controle. Uhum. Na Aracruz, por conta do seu Lawrence ser um herói de guerra, um cara que lutou contra o nazismo com 18 anos de idade, comandou 500 guerrilheiros para proteger o seu país. Ele era... O lema dele não era comando e controle, era confiança e responsabilidade. Então, a Aracruz foi gerida praticamente o tempo inteiro, até ela virar fibra, com essa característica. Então, confiança e responsabilidade. Eu confio em você, Legal. entrego as coisas para você, você pode até decidir dentro dos parâmetros que eu te der. Agora, se você fizer errado, você vai pagar o preço, você vai ser demitido. É o skin the game, né? Tem que ter, as pessoas têm que ter a pele em jogo. Tem que ter. Tem que ter Porque a pele em jogo. no comando e controle, você gasta muito com os controles. E a pessoa que está controlada, ela sabe, eu estou sendo visto aqui, se eu furar para cá, alguém vai me dar um tapa e me devolver para cá. Já o que está na base da confiança, ele tem que estudar mais para ele decidir certo. Seria esse o grande mal do político brasileiro, o fato dele não ter a pele em jogo? O fato de uma má decisão, uma má legislação, uma má conduta simplesmente significar que ele vai continuar ali, que nada vai acontecer, que ele não vai ter uma punição, etc, tal. Seria esse um grande defeito que a gente tem? Eu acho que é. Tanto isso que é um defeito tão grave que ele gerou essa impunidade com os criminosos que a gente tem no Brasil hoje. Hoje o criminoso é quase que admirado por certas elites aí, muito mais do que quem faz a coisa certa. Isso é verdade. Sabe uma coisa então, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Com essa leniência, né? Com essa permissividade, que a gente fala que é muito o jeito bacana do brasileiro, de ser bonzinho, ser legalzinho, ser alegre, ser não sei o quê, mas eu acho que para uma sociedade viver eficientemente e feliz, ela precisa de ter rotina, precisa de ter disciplina, precisa de ter ordem, precisa de ter as coisas com visão de longo prazo, que dê continuidade, etc. Se não tiver isso, é difícil. Uma das coisas que mais me deixa assim, fala assim, cara, aí até tem aquele ditado, não sei se você ouviu, fala assim, não tem a menor condição do Brasil dar certo. Por quê? Aí vem um exemplo. Se tem uma coisa pra mim que mostra dentro disso que o Brasil tem tudo pra estar errado, é a questão dos juízes quando eles são condenados por uma corrupção ou um negócio ou outro. E a punição que eles recebem é uma aposentadoria compulsória. Esse cara que foi condenado por um ato corrupto, ele vai continuar recebendo o salário pagos por nós, brasileiros, empresários, trabalhadores, etc e tal. E mais, ele ainda fica livre para ir para o mercado e fazer outra coisa. Sim. É quase que... Ou é um benefício. É um prêmio por ter sido corrupto. Olha que loucura. Isso, assim, esse é um dos casos, eu acho, que me deixam mais, sei lá, angustiados ou indignados. Ou... Quem tem aqui no Brasil? Tem vários exemplos desse tipo. Agora,
como você é jovem e não pode se deixar levar pelo pessimismo, né? Não, sem dúvida, calma. Eu peguei um erros, meme. É porque eu quis pegar um meme, entendeu? Que fala. Eu dou como exemplo o Espírito Santo. O Espírito Santo hoje é um estado AAA nas contas públicas. Sim, no Tesouro. Corrupção aqui, hoje em dia, se tiver mínima. Sim, teve uma redução. Isso está irradiando para as prefeituras. Eu concordo com você que está pelo menos principais. Concordo. A gente está vendo novos prefeitos com gestões bem melhores. Bem melhores, sem dúvida. Então, queria te dar essa eu concordo, pode ficar tranquilo. Eu sou esperançoso. Apesar de que as coisas podem andar no rumo certo, mesmo no Brasil, né? Eu tenho certeza, e eu vou te dizer mais, alguns motivos que me levam a isso. Um primeiro é que, inclusive, o Fernando Sinelli, aqui, né, da Apex, uma vez ele disse: você é muito pessimista, eu sou um otimista. Para mim, o mundo tá melhorando. Eu falei: não, tudo bem, concordo que o mundo tá melhorando, mas tem isso e isso. Não, óbvio que tem isso e isso, mas se você analisar o recorte geral, o mundo tá melhorando. E eu tô lendo um livro agora, tô terminando, se chama Otimista Racional. Acho que o autor é Matt Riley. Ele pega toda a história da humanidade e mostra como o ser humano, apesar de todas as críticas a isso e aquilo, só melhora a nossa qualidade de vida. Só melhora o nosso... mas tem alimento transgênico, não sei o que lá, tudo bem, mas tem esse aqui. Olha a curva. Mas tem carvão, petróleo, não sei o que lá, tudo bem. E o benefício que isso foi causado, tal. Então, assim, esse livro administracional, ele traz dados para tudo. Para tudo. Negócio de ozônio, a parte ambiental, a parte de alimentação, a parte de doença. Tudo ele mostra, Dr. Carlos, que apesar de que, óbvio, a gente ainda tem nossas mazelas e tudo melhora. E inclusive aquele gráfico maravilhoso do advento do capitalismo versus a queda da pobreza, né? Uhum. Que é totalmente desproporcional. Quanto mais o mundo se torna capitalista, mais a pobreza diminui. Então, assim, eu sou otimista nesse ponto, tá? Pode ficar tranquilo, mas te agradeço pelo reforço. Eu te agradeço pelo reforço. Não, mas é interessante. A gente não pode ser também só otimista. Claro. Porque tem muitos erros. E eu acho assim, que nós estamos passando agora por uma mudança no mundo, mais uma. Teve a primeira revolução, a segunda, a terceira, agora estamos na quarta revolução, que é da inteligência artificial, robótica, etc. Essa vai ser muito mais radical do que as anteriores. Porque essa tem uma coisa que as anteriores não tiveram. A inteligência artificial está quase pensando igual a um humano. Então, um país como o nosso, se não melhorar a educação, se o QI da população, o QI médio continuar caindo, nós não vamos saber usar a inteligência artificial como deve ser usado. Ontem eu assisti um diálogo entre um filósofo e uma inteligência artificial. Não era o ChatGPT, era uma outra. E os dois discutindo um assunto e no fim o filósofo diz o seguinte: mas você está mentindo para mim, para a inteligência artificial. E ela diz assim: mas eu não tenho essa consciência. Aí o cara começou a fazer perguntas e tal. Depois de mais uma série de perguntas, a inteligência disse: agora eu acho que eu menti para você. Caraca, sério? Olha a gravidade disso, olha a seriedade disso, né? Sério? E agora eu acho que eu menti pra você. Rapaz, eu tenho medo desse treco aí, tá? Então... Eu tenho medo desse treco aí. Só fico pensando naqueles filmes lá, Matrix, Terminador do Futuro, aquele negócio, eu fico pensando nisso aí. Se a gente não tiver uma população... inteligente, com um nível alto de capacidade, que a própria inteligência vai diminuir, então a gente tem que achar caminhos de como não ser totalmente derrotado nisso aí. E vários países estão estudando de como se livrar dessa queda, porque está caindo não é só no Brasil. Mas aqui está pior porque a nossa educação não evoluiu nada, né? Nada. Então, isso me preocupa. Né? Nisso aí eu estou pessimista. Outra coisa que, por exemplo, eu estou vendo lá as Big Techs lá construindo, sei lá, 60, 70 usinas nucleares. Por quê? Porque vai precisar de muita energia para a inteligência artificial. De onde é que nós vamos tirar essa energia? O Brasil ainda está brigando que não pode mexer no petróleo lá do Amazonas, enquanto lá a Guiana estão tirando o petróleo e a Guiana já multiplicou por não sei quantas vezes
o PIB per capita A dela. Venezuela queria até invadir, né? Porra, elas já estão com 60 mil dólares de PIB Você per tá capita. doido. E a gente tá com 10 mil aqui ainda, 9 bizarro, mil. Bizarro, Então é bizarro isso. A gente... Mas eu sou otimista. Não, com no geral. Me na evolução aproximando da dos meus humanidade. 80 anos, eu sou otimista porque, por exemplo, eu trabalho num setor que foi totalmente na contramão do Brasil. Esse Aracruz, no meu tempo, cresceu 10% ao ano. O setor deve estar crescendo nesse mesmo ritmo, um ritmo chinês, enquanto o Brasil está nos seus voos de galinha. Então, eu tenho razão para ter um pouco de eu te otimismo. respeito muito e estou aprendendo cada vez mais. Minha última nessa primeira fase, qual foi o sentimento ao ganhar o Prêmio Liberdade do Líderes da Manhã? Ó, enquanto o senhor responde, eu vou abrir esse outro biscoitinho aqui, ó, de café com chocolate da Claides, lá de Santa Teresa. Aqui é bom demais. Muito bom. Conta pra mim, como foi a emoção? Rapaz, como eu tô já fora do mundo corporativo, do mundo executivo, ser lembrado para essa premiação por jovens, ser lembrado pelos mais velhos é uma coisa porque eles me acompanharam de perto, mas ser lembrado pelos jovens foi muito significativo para mim, né? Até falei para minhas filhas lá que, olha, esse é um dos prêmios que eu mais valorizo porque é um pessoal que não me acompanhou de perto. O pessoal que está ouvindo falar de certas coisas, às vezes eles têm uma visão muito mais generosa do que o que realmente eu sou. Mas, assim, foi muito importante para mim receber esse prêmio, principalmente que veio do Líderes, né? Legal. Da juventude. E principalmente porque hoje em dia eu acho a liberdade um tema que tem que ser muito debatido, porque Precisa, né? a gente Aproveitar tá o momento correndo das redes. riscos e Eu concordo. essa discussão que não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Sim. A Europa está querendo censurar mais e mais. Eu acho que isso vai tirar da humanidade vários vetores que fizeram a humanidade melhorar e chegar até aqui, né? Concordo demais, não teria como concordar mais. Vamos lá, por favor, experimenta aí. Esse aqui é de novo. Café com chocolate, bom demais. Vai ter um presente deles aí depois pro senhor. Quadro 2, se você fosse... E aqui, muito obrigado novamente ao Tomasi Laboratórios. Não sei se você sabe, mas o Tomasi hoje, ele é um dos 10 maiores parques de análise clínicas do país. Mesmo? Top 10 país. Top 10. O pós-pandemia do Tomasi, eles fizeram uma estratégia de crescimento e fizeram várias aquisições. Tá no Rio de Janeiro, enfim, Espírito Santo principalmente, mas até no Rio de Janeiro, de crescimento e estabelecimento de uma marca muito forte, né? Então, enfim, eu sou muito fã de Bruno e dos irmãos lá, e óbvio do seu Henrique, que fundou... Vai até hoje, sabia? Tá com 89, sei lá, e vai até todos os dias ele vai lá. Você sabe que eu acho que a medicina vai passar mais pelos laboratórios do que pelos médicos Eu acredito. no futuro. Eu acredito. E a gente se dedicar um pouco, você vai ser o seu próprio médico. Muito possível. Se você O juntar... tanto de informação que você vai ter, né? se você juntar as informações, os chips que a gente vai colocar no dedo, Vai cruzar com mais tudo. os análises de laboratório, Vai cruzar você tudo. vai entrar na inteligência artificial, ela vai dizer, olha, você tem isso, e toma isso. Concordo. Eu acho que vai passar por aí. Vai passar por aí. Gostou do Vibes aí? Fica ali na Praia do Canto. Porra, eu sou Muito Thiagão Lacerda, um grande abraço. O que eu gosto do Vibes... Aqui agora não é merchan, não, tá? Mas o que eu gosto deles é porque é açaí sem conservantes, sem aditivos, né? Tem até um gosto de terra. Tem. Óbvio que tá um pouquinho batido com morango, então dá um gostinho diferente, mas Não, tem, mas tem um gosto se natural. aproxima lá de dos açaí lá do Pará. Exatamente, isso aí. Vamos lá. Doutor Carlos, se você fosse um personagem da ficção, quem que você gostaria de ser? Rapaz, eu fui muito pouco acompanhante das ficções. Um personagem, assim, que não real, né? Qualquer personagem, até de novela, de desenho, de filme, de série, assim pode ser, só pra brincar um pouco. Mas eu diria assim que
o que eu tentei fazer na Aracruz foi muito em cima de um exemplo de um homem que eu admirei muito pelo seu passado, pelo seu esforço de vida lá e como empreendedor. Eu não queria pegar um cara de ficção. Por favor, fica à vontade. Eu queria ser um grande líder como o Lawrence. Legal. Foi um exemplo de vida para mim. Era um espelho, né? Alguém que você espelhava. Um espelho. E é um cara que, assim, fez acontecer coisas boas para o país, para Aracruz Celulose, para a comunidade. Um cara que tinha alma. Ele era um capitalista com alma. Como eu te digo, era confiança com responsabilidade. Muito bom, muito bom. Ele dizia para mim sempre assim: não quero ficar rico às custas do salário do meu empregado. Entenda como você quiser. Perfeito. E eu entendia perfeitamente onde ele queria chegar. Você tinha que ser eficiente, tinha que ter o menor custo de produção do mundo, mas você não podia escravizar ninguém. De novo, liberdade faz parte desse homem. Total. Ele lutou contra os nazistas pela liberdade do seu país. Então, tenho a minha admiração realmente total. Deve ter sido um ser diferenciado. E um esportista? Quem? Esportista, eu sou da época do Pelé, né? e me inspirei nele, no Zico, para tomar a minha decisão de me aposentar. Olha. Eu acompanhei muito a época do Pelé, quando ele falou que queria sair no auge, o Zico falou a mesma coisa. E eu sempre falava mal dos diretores que não queriam sair nunca, não queriam largar o osso. Ficava ali sempre. E aí eu falei para mim mesmo, para minha mulher, o seguinte: eu vou sair, eu vou marcar minha data de saída e quero sair no auge e quero sair sem estar me sentindo... Até porque deixa um bom legado, né? Sem estar me sentindo pressionado pelos mais novos. Muito bom. E também eu entendia que do mesmo jeito que eu tive a minha oportunidade, eu tinha que dar oportunidade. Com certeza, certeza. Para os mais E às vezes as outras pessoas trazem ideias novas e por aí vai, evolução normal, claro. Né? Vamos lá, terceiro quadro aqui das indicações de frente com o Marcelo. Aqui é papum, a gente não precisa, até por causa do nosso horário. Basta fazer as indicações. Indicação de um livro. Eu acho que o livro que mais me impressionou é um livro que mostra as semelhanças e as diferenças. Por que os Estados Unidos chegaram aonde chegaram. Por que as nações fracassam? Não, é um livro escrito por um brasileiro, que ele mostra exatamente, desde a geografia até a política e até as religiões, por que os Estados Unidos avançaram e nós ficamos para trás. Que livro é esse? Porque ele... É um livro muito antigo que eu li quando eu tinha, acho que meus... Pô, mas eu tenho muita curiosidade desse, porque ele lembra... anos. Ele lembra o Porquê as Nações Fracassam, que faz comparações. Lembra, eu também li o... Muito legal. Como que é o nome desse? O Porquê as Nações Fracassam também li. Qual coisa a gente lembra aqui depois? Eu não lembro agora, mas é um livro que nunca sai da minha cabeça. Que eu não tenho esse livro. Eu já procurei nas livrarias, não acho. Mas eu li esse livro quando eu morava em São Paulo. E é escrito por um escritor paulista famoso. Deixa eu ver se eu lembro. Eu vou tentar buscar aqui, enquanto a gente está conversando. Indicação de um filme. Acho que esse filme que está passando agora no Brasil Paralelo, para mim, me impressionou bem. É uma coisa do diabo, né? Né? Me impressionou bastante. É um filme bom. Mas também tem filmes 12 Homens e um Destino. Esse aí é... Que era famoso, que a gente estudava, era um estudo de caso, assim. Que eu estudei muito esse filme, né? Quando eu estava entrando para me tornar líder de empresa. Então, eu olhava cada um daqueles caras e eu procurava ver na minha mesa de trabalho, com os meus gerentes,
quem eram os caras que pareciam com aqueles lá do filme, né? Para aí poder lidar com eles mais ou menos de acordo. Ó, achei o livro, hein? Achou? Achei o livro. Bandeirantes e Pioneiros. Pronto, Paralelo entre duas culturas, de Viana Mogg. Viana Mogg, isso. Aí, tá vendo? Leia esse livro. Você vai entender muitas das coisas. Rapaz, o bicho é raro, porque sabe quanto é que ele tá na Amazon? R$150. Não, ele é raro, ele é raríssimo. Ele é raro. Mas é um livro imperdível para você entender por que nós ficamos para trás. Muito Não bom. sei se você sabe que durante muito tempo Ouro Preto era mais importante do que Nova York. Aí, tá vendo? Doideira. Isso foi tudo antes da chegada da Revolução Industrial. O Brasil era muito mais importante que os Estados Unidos porque produzia muito açúcar. Muita commodity, né? Que era muito necessário naquela época. Açúcar, tinha o ouro e tal. Mas quando chegou a Revolução Industrial, que entrou o carvão, a gente não tem carvão aqui, né? Foi lá pra muito cima. pouquinho. Os Estados Unidos disparam. Carvão, mais as estradas de ferro. Estados Unidos, Sim, por exemplo, tem muita malha ferroviária. as montanhas americanas são todas lá no centro do país. As montanhas brasileiras, tudo aqui na costa. O Espírito Santo, você anda 1 hora aqui, você já tá lá em cima. tá embicando. Então imagina isso para fazer uma estrada de ferro no passado. Isso é verdade. Só um adendo aqui, olha como é interessante. Quando o senhor falou qual era o livro, eu fui no ChatGPT e escrevi assim, ó. Escritor paulista escreveu um livro sobre a comparação do Brasil e Estados Unidos em relação à geografia, política e economia. Que livro é esse? É antigo. Pum! Saiu, né? Olha só, na hora. Vamos lá. Muito bom isso. Uma né? série? Indica uma série? TV não assiste série? Eu assisto. Mas eu assisto mais série leve, né? Assim, Não precisa ser necessariamente do tema, então, não. o que eu gosto de ver, e tenho visto, é essa da americana que mora em Paris, que agora ela se mudou para Roma. E Nunca assisti não, mas acho que é Emily in Paris. Emily in Paris. Ah, boa. Eu gosto de me divertir com isso e me divertir com o jeito americano de ser e o jeito francês de ser, encarando ela lá. Não pelas histórias em si, eu gosto de ver os contrastes ali, tá claro. as diferenças, né? Um desenho. Desenho de infância. Os Mickey Mouse da vida, né? Mickey Mouse, boa. Uma brincadeira de infância. Acho que a brincadeira que eu mais gostava era jogar o peão, né? Como Peão, no Ceará. eu brinquei de peão. Jogava lá, ele ficava girando ali. E a gente jogava para marcar pontos ali. Sim, né? Tinha também aquele de jogar em cima, de quebrar. Não tinha um pouquinho de quebrar o peão do outro, derrubar. Eu lembro um pouquinho. E acho que essa aqui você respondeu, mas vamos lá. Um estilo musical. Jazz. Uma banda musical. Rapaz, tudo que é de jazz eu admiro, mas assim, o cara que eu mais admiro pela dificuldade do que ele inventou, do que ele... ou pelo estilo de tocar, é o Dave Brubeck. Ok. Que é um pianista que inventou um ritmo que não existia no mundo, no jazz mesmo. E o cara consegue inventar um ritmo que demorou anos para o resto do mundo entender e tocar igual. Né? Aquele filme do menino baterista do jazz é muito bom, uns anos atrás, Whiplash, lembra? Isso. Muito bom aquele filme, muito bom. Um valor, princípio. Liberdade, coisa linda. Um herói. Para mim, assim, o herói do meu tempo, que foi muito badalado, para mim um exemplo disso foi o Churchill. Muito bom. Um esporte. Futebol. Um time. Fluminense. Ih, achei que você ia falar Flamengo, porque falou do Zica aqui. Eu tava todo empolgado, Felipe, achando que ele ia falar... Não, eu sou Fluminense, tá justo. Mas eu torci pro Flamengo na época do Zico. Ai, boa. Torci boa. nos jogos do Flamengo só. Não, contra o Fluminense eu torcia Fluminense. Claro, tá mas claro. eu acompanhava... Eu gosto do futebol bom, bem jogado. Bem jogado, isso então, eu, por exemplo, se quem tá jogando muito bem é o Palmeiras...
Eu assisto os jogos do Palmeiras muito mais do que os do Fluminense. Legal. Eu sou muito assim com tênis. Eu gosto de olhar tênis. Eu vejo o cara que tá mais assim, eu gosto de assistir. Um empresário do Espírito Santo. Tem eu sei que tem vários, mas vai vários que eu respeito. Eu vou falar do Ailmer. Ailmer Kiep. Ailmer Kiep. Né? Isso. E o empresário do Brasil? Que eu convivi e gostei dele foi o Antônio Hermílio de Moraes. É? Legal. E um empresário mundial? Rapaz, eu tô... Eu não quero falar dos antigos, né? Porque eu não conheci. Mas eu acho que hoje eu tô entre o Elon Musk, porque eu gosto de inovação, gosto de caras corajosos que arriscam a pele, né? Sim. Eu acho que ele é um desses certeza. Caras. E eu acho que também, por ele estar dando um pouco a cara para bater... Verdade. Como a gente fez aqui no Espírito Santo. Isso é verdade. Ele está dando a cara para bater no mundo político. Verdade. Que ele pode sair perdendo. E veja bem, eu sempre achei que a empresa não deve se meter em política. Ok. Política, principalmente a política partidária e tal. Então, quando eu vi essas empresas entrando nesse mundo woke, eu digo, não vai dar certo. Eles vão bater com a cara na parede. Mas por outro lado, eu acho que as empresas não podem deixar de contribuir para que a sociedade não apenas, né? a empresa em si melhore. Até porque o interesse dela, né? Uma sociedade mais eficiente, uma sociedade mais bem informada, uma sociedade com melhor capacidade. É bom para ela. Que viva mais em paz, que tenha um certo equilíbrio, que é bom para ela. Sem dúvida. É preciso. E eu acho que esse cara, eu admiro muito a rapidez de raciocínio dele, a velocidade com que ele pensa as coisas. Dizem que ele realmente tem velocidade de pensamento muito acima da média. Já foi medido isso. Com certeza. E acho que ele poderá fazer muita coisa pela humanidade. A humanidade precisa desses gênios, né? Esses gênios, assim, esses caras loucos, que são meio incompreendidos, né? Um medo. O medo maior que eu tenho hoje no Brasil é a gente se fechar, porque o mundo vai ter uma batalha grande entre o Ocidente e a China. Vai. Em breve, vai. E o Brasil não saber mexer com isso, assumir um lado e se fechar pro lado se fechar pro lado. Perfeito. Que devia ser o lado que ele devia olhar e ele não sabia olhar. Isso aí. Eu acho que esse é um medo que eu tenho pro futuro do país, né? Muito bem apontado. Penúltima, uma ambição. Minha ambição agora é viver bem os próximos 10 anos com saúde, continuar, vamos dizer, não quero mais trabalhar, mas eu quero estar participando da vida, né? Sem dúvida. Continuar curtindo meus amigos, não só os amigos mais próximos, mas também os amigos dos negócios. Para mim, eu gosto de ficar sempre atualizado com os acontecimentos. Curtir minha família, né? Mais ainda, como eu estou aproveitando bem agora. Uma delícia, né? Os netos e tudo. E eu gostaria muito de ver as transformações do mundo antes de morrer. Boa. Eu quero sentir assim que eu tô curiosidade sua, eu tô saindo, mas eu tô vendo que o mundo tá indo nessa direção aqui. Muito bom, muito bom. Porque eu até estudo muito isso e quero ver se o que eu penso vai acontecer ou não, né? Muito bom. Minha última aqui, essa é para completar. Liberdade é independência financeira, independência de conhecimento, é sabedoria e é respeito ao outro, ao debate. Muito bom. Eu acho que é isso que eu defino como liberdade. Meu querido, antes de terminar, eu tenho uns presentes aqui para você de alguns dos nossos mantenedores, né? Eu tenho, como prometido, aqui ó,
Uma sacolinha lá da Claides. Pronto. Um grande beijo pra dona Claide e pra Joyce, pessoas maravilhosas com quem eu Santa Teresa, tenho né? o prazer. Ué. Pô, Santa Teresa é maravilhoso. Maravilhoso. Eu tenho aqui também um outro presente. É o seguinte, eu tenho essa sacolinha aqui da Friends. A Friends é uma loja de decoração que fica ali na Praia da Costa Vila Velha. Esses itens aqui de decoração que o senhor tá vendo aqui na mesa, a grande maioria veio lá da Friends. Então, pô, muito obrigado aí, pessoal da Friends. E dentro da sacolinha da Friends, que é do mesmo, né, da mesma proprietária, nós temos aqui, no caso, um brinde, um presente pro senhor da nossa querida Kerishin Comarella, que ela fez essa Oh, que lindo. tombstone aí, ó. Se você puder... Tem uma dedicatória aí Lindo embaixo. aí. O senhor consegue ler o que tá na dedicatória do podcast? Embaixo ali, na plaquinha aqui, ó. Na plaquinha de metal, tem o seu nome embaixo. Um homem de negócios e propósitos. Muito bom. Muito bom. Se puder mostrar ali pra câmera, aqui, pra essa câmera aqui, na verdade, do Diga Aí, nossa lembrança. Muito bom. Doutor Carlos, eu não sei como te agradecer mais do que falando assim, um muitíssimo obrigado. Que episódio muito, muito bom. Fiquei aqui maravilhado. Tenho certeza que você vai voltar. Eu fiquei muito curioso sobre essa sua vivência lá do mundo ali ainda da época do comunismo. Eu talvez, se couber aí, talvez na temporada do ano que vem, a gente fazer um outro episódio sobre isso. Muito obrigado. Eu passo a palavra pro senhor para dar o último recado aí pros ouvintes. Muito obrigado. Eu acho que foi uma surpresa muito agradável para mim. Eu confesso que eu vim um pouco tenso, achando que ia ser uma coisa muito, muito séria, mas foi descontraída, foi bem interessante. Perguntas inteligentes e perguntas, te agradeço. E perguntas em cima daquilo que eu vivi, por isso que também ficou fácil para responder e me sentir à vontade, completamente à vontade. Fico muito feliz Acho por que é muito bom esse trabalho feito por uma pessoa jovem. É preciso que os jovens tomem conhecimento de coisas que aconteceram, porque se você não conhecer o passado, fica difícil projetar o futuro. Sem preciso que a gente saiba de onde esse Brasil veio, ou pelo menos de onde esse Espírito Santo veio, como é que ele chegou até aqui e o que, que a gente tem que dar continuidade para ele continuar bem, né? Com certeza. Para a gente não perder o que foi feito nesses últimos 20, 30 anos. E eu, como um amante da liberdade, um amante dos negócios, um amante do capitalismo e agora quase mais espírito santense do que propriamente baiano, eu te agradeço. Eu te agradeço não só por estar aqui hoje, mas te agradeço por tudo que você construiu junto do Espírito Santo em Ação, por esses ensinamentos. Eu te agradeço muito, muito obrigado. Muito obrigado. É isso. Prazer muito grande. Carlos, obrigado de novo. Filho. Um abraço grande, hein? Valeu, gente. Um abraço, até a próxima. Fui! Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga Aí, um podcast focado em liberdade e negócios.